Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite estarmos aqui com os amados irmãos e irmãs. Mais um encontro de aprendizado da parte do Senhor. Com certeza, tema livre é um tema que requer do professor uma, uma íntima conexão com o Senhor, com o Espírito Santo. E é isso que nós pedimos nessa noite, nesse estudo. Que o Espírito Santo possa, como sempre, usar a boca do nosso professor, como eu sempre digo, se humanizar no nosso professor, para que nós possamos aprender da sua palavra, da sua verdade. E você, amigo, amiga, irmão, irmã, que está vendo esse estudo, você passe para pessoas, distribua esse maná, distribua esse alimento do Senhor para pessoas que você ama, porque só assim o reino do Senhor será edificado. Por favor, nessa noite eu gostaria de agradecer a presença de todos e vamos orar, vamos orar. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, Senhor, aprendendo um pouco de ti, louvando e engrandecendo o teu nome, porque o Senhor é santo, fiel e verdadeiro. Muito obrigado, Jesus, por estarmos nessa noite aprendendo, Senhor, a tua palavra. Eu te glorifico e te agradeço em nome de Jesus, teu filho. Amém e amém. Professor, por favor, fique à vontade. Amém, Isaías. Boa noite, a graça e a paz. E muito bom estar aqui com vocês nessa última parte, né, das perguntas e respostas. Você tem as perguntas aí, Isaías, para a gente começar, ou você quer que eu veja por aqui? Eu tenho sim, tenho sim. A primeira Então, tá bom. pergunta é, tomando como base Efésios 4:11, é correto dizer que a igreja hoje tem apóstolos? Sim. Efésios 4:11, ele é o texto que fala daquela funcionalidade no corpo de Cristo. A questão de apóstolos aí, infelizmente, ela ficou corrompida em função dessas nomenclaturas que nós vemos hoje, essas designações, autoproclamações de apóstolos, como sendo chefes ou cabeças de denominações de organizações. Mas o apóstolo aí, ele tem aquele sentido de plantar o evangelho, edificar a igreja onde ela não foi ainda plantada, onde ela não foi edificada. Seria, no nosso linguajar moderno, um missionário que ele vai levar a igreja, ele vai levar o evangelho numa localidade onde o evangelho não chegou. Então, ele seria aquele plantador de igreja. Essa é a função. É claro que esse apóstolo aí, como sendo enviado, né, que a palavra apóstolo significa enviado, ele não tem aquela característica dos 12 apóstolos, né, que depois teve aquela substituição de Judas e Paulo se considera como um abortivo. Então, não é aquela designação daquele colégio apostólico, mas é o sentido de apóstolo. Existiram vários apóstolos na Bíblia, além dos 12, né? Nas cartas nós vemos essas designações. Então, hoje, dentro dessa funcionalidade, existe sim a funcionalidade do apóstolo, aquele que leva o evangelho aonde o evangelho ainda não chegou. Ele funda a igreja, ele planta a igreja aonde a igreja não foi plantada. No Brasil, por exemplo, a gente tem um irmão, ele é bem conhecido aí no meio presbiteriano, quem estuda missões já deve ter lido algum material dele, que é o irmão Ronaldo Lidório. Ele tem um livro que foi publicado pela CPAD chamado Concombas. O que é isso? Era uma tribo onde ele foi levar o evangelho. Então lá ele foi um apóstolo entre os concombas. Levou o evangelho para aquele povo, fundou a igreja ali, escreveu e traduziu o Novo Testamento na linguagem deles e depois ele saiu de lá e deixou uma igreja em atuação lá. Então ele fez esse papel apostólico, né? Ele cumpriu esse mandamento do Senhor. Agora, quando a gente vê
essa corrupção dessas designações de apóstolo como sendo chefe de uma denominação, a gente deve desconsiderar isso, tá? Amém. Amém, irmão Wilton. E eu tive vendo o irmão Ronaldo Lindói hoje ele não é apóstolo, não se autodenomina apóstolo. Sem dúvida. Ele foi só naquele momento lá, plantando a igreja, né? E deixou Isso. pastores, é uma obra linda, deixou pastores ali, deixou a obra linda, linda, linda. E só para ressaltar, eu conversando com um amigo essa semana agora, ele não concordava, porque a Bíblia dele, aí em 2 Coríntios, Paulo ele diz que ele era o derradeiro, se eu não me engano, tem né? O derradeiro, Isso. como se fosse o último. Sim. Aí foi a questão da tradução da Bíblia dele. A questão da tradução sempre complica, né? Então eu falei para ele, é bom você ter outras traduções para você não ficar preso. Ele falou, aqui, o apóstolo Paulo disse que ele era o primeiro, ou melhor, que ele era o último, e tal, e tal, e tal. E eu tinha também esse pensamento. Eu aprendi que hoje ainda pode existir missionários enviados, mensageiros, apóstolos. Se alguém tiver alguma pergunta, aqui é um estudo participativo, pode ficar à vontade, tá bom? Louva a Deus pela vida do irmão Gessé, que está conosco também, pastor Gessé, um amigo, Gleidson, nosso amigo, que toca um banjo da melhor qualidade, irmão Gleidson, lá de Brasília, bênção do Senhor. Vamos lá, segunda pergunta. Professor Wilton, existia partidos políticos no tempo de Jesus, esquerda, direita, e como Jesus se posicionou nesse contexto? Por favor. Existiam partidos, sim. Não nessa configuração moderna que nós temos aí de esquerda, direita, né? Nessas divisões que hoje também já estão ultrapassadas, né? Mas existiam partidos, sim. Você vê partido dos Zelotes, os próprios herodianos, né? Fora os partidos religiosos, os essênios, os fariseus, os saduceus. Então, existia uma série de partidos. Jesus ele não se posiciona como sendo integrante de qualquer um desses partidos, mas ele recebe junto dele pessoas desses partidos, né? Você vê Judas Iscariote, Simão Zelote, Jesus recebeu os publicanos. Então, Jesus ele não impedia ninguém que pertencia a esses partidos de se vincular a ele. O próprio Saulo, né, era um fariseu. Agora, nenhum partido conseguia enquadrar Jesus. Jesus não cabia em nenhum desses partidos, assim como hoje. Jesus ele não cabe em nenhuma ideologia. Jesus ele está acima de qualquer tipo de enquadramento que a gente possa fazer, né? Amém. Glória a Deus. Outra pergunta, terceira. Existiu em algum tempo da história da igreja, na história da igreja, que a associação ao Estado foi importante para a proteção da fé cristã, da igreja? Sim, como busca de proteção humana teve. Agora, se isso foi aprovado por Deus, já é uma outra história, né? Ao longo da história, a gente se considerar o cristianismo, vamos chamar assim, né? Porque é difícil a gente falar de cristianismo, até porque já no início existem vários cristianismos, né? Mas o cristianismo ocidental, vamos chamar assim, que é o mais próximo a nós, ele contou sim com a ajuda do Estado. E para muitos isso foi um motivo de corrupção da igreja. Então a igreja ela vai se adequar ao Estado, infelizmente, em muitos locais. Em outros tem resistência e oposição. E em outros, uma parte do cristianismo se adequa ao Estado e a outra é contrária, como, por exemplo, no Brasil, na colônia. A Igreja Católica é uma parte do cristianismo, não tem como negar, eles tinham o poder do Estado. A Igreja Protestante, também considerada cristã, era inimiga. Aí contava com outros apoios. E aí tem até uma história que mancha, por exemplo, a Igreja Presbiteriana e outras, que é o apoio da maçonaria, que está até em voga hoje aí, né? Com essa divulgação de um vídeo antigo lá do presidente, na época que era candidato, indo na maçonaria. Esse apoio maçônico, ele cobrou
até pouco tempo atrás aí, em algumas denominações. Por quê? A maçonaria ela deu apoio para os protestantes no Brasil. Então ficou essa dívida histórica. Então sempre quando a igreja ela contou com apoio, um apoio externo, além do apoio de Cristo, sempre ficou uma dívida histórica, seja com o Estado, seja com organizações, seja com apoio de empresários. Sempre a igreja ela vai se manchando quando ela conta com esse apoio. Agora, ao longo da história da igreja, sim. A China, por exemplo, na época comunista mais forte, a própria igreja ela se vinculou ao Estado, virou uma igreja nacional e entregou os irmãos que não aceitavam essa vinculação. A gente tem a história do Otmani, por exemplo, que ficou preso durante 20 anos ou mais, né? Lá na cadeia. Ele já cumpriu até a pena, mas não saiu, porque ele foi entregue pelos irmãos da igreja, porque ele não aceitava essa vinculação com o Estado. Então, isso se dá em qualquer regime, tá? A igreja sempre se alia ao poder vigente. Infelizmente, acontece. A igreja que eu digo aí é a igreja estruturada, organizacional. Sempre tem aquele remanescente que não conta com isso. Mas, de uma maneira geral, se nós considerarmos o cristianismo como sendo a religião oficial, vamos chamar assim, ela contou muitas vezes com o apoio do Estado, sem dúvida. O professor Hilton, eu poderia afirmar... Gente, ó, eu estou perguntando porque ninguém está perguntando até agora, então eu vou perguntar. Eu poderia afirmar que, olha o termo que eu vou usar, que a igreja foi beneficiada por José quando ele era governador do Egito. Eu usei o termo igreja. Uhum. É uma pergunta provocativa. Sim. Se nós considerarmos igreja no sentido de povo de Deus, né, sem entrar mais no detalhamento do Novo Testamento, tudo, de certa forma, o José ele vai para o Egito para fazer com que o povo tenha alimento. Então ele atende a um propósito divino, sim, lá no Egito. Entretanto, a família dele não assume posição lá no governo. Era José que tinha essa atividade lá, que foi elevado àquela posição tremenda lá no Egito, mas não fez com que o povo dele assumisse funções lá. Pelo menos historicamente a gente não vê nenhum relato sobre isso. Tanto é que depois vai se levantar lá um faraó que não tem consideração por essa questão de José, e aí vem aquele período de escravidão e de libertação que a gente conhece. Mas a função de José ali foi para que o povo tivesse bom termo, mas não houve uma aliança ali do povo de Israel com o povo do Egito naquela circunstância. Amém. Uma pergunta, a próxima pergunta seria a seguinte: essas perguntas foram mandadas, as pessoas, várias pessoas enviaram essas perguntas, entendeu? E nós fizemos um compilado de perguntas de várias pessoas e estamos aqui respondendo. O irmão Francesco quer falar. Por favor, irmão Francesco. Opa! Não estamos te ouvindo. Fechou o microfone, irmão Francesco. Abre de novo, estava aberto. Abriu, pode falar. Eu dizia o seguinte, no início da sua fala, você disse que existe vários tipos de cristianismo, né? Dê um exemplo desse outro tipo de cristianismo. Como assim outro? Em que sentido você fala outro cristianismo? Uhum. A própria questão da tradição, né? Por exemplo, quando a gente fala assim de cristianismo, geralmente as pessoas elas vinculam aquela obra que vai até Roma com Paulo e depois o desenvolvimento da história através ali dos pais da igreja até a incorporação como religião oficial pelo Império Romano. Só que nós temos ali outro ramo, que é os cristianismos orientais, que eles estão totalmente fora disso. Eles têm uma Bíblia específica, com mais livros do que a nossa. Eles têm ali homens que realizaram grandes trabalhos, alguns até mais superiores do que Paulo, como, por exemplo, o Jacob Baradeus, né, que é do cristianismo oriental, um ramo do cristianismo oriental, que ele
é um homem que tem escritos, que tem obras miraculosas do mesmo porte ou até mais do que Paulo. Então, é difícil nós falarmos em um cristianismo. Se a gente pegar, por exemplo, os estudos teológicos, acadêmicos, a gente vê que desde o início já não se tinha um cristianismo homogêneo, que conforme o evangelho ele vai alcançando as localidades, você vai vendo diversas manifestações de cristianismo. Você chegar, por exemplo, hoje em países ali da África, do Oriente Médio, você vai encontrar lá tradições muito mais antigas do que a nossa ocidental, e que se você olhar, por exemplo, você se assusta com a forma de culto que eles realizam. Você vai achar até que tem alguns ali que são membros da Ku Klux Klan, né, pela vestimenta deles, mas é uma tradição mais antiga do que a nossa. Então, quando a gente fala de cristianismos, a gente fala de diversas tradições do cristianismo. A gente aqui está dentro de uma, e essa uma que a gente está, ela é muito esfacetada. Você pode perguntar assim, você é cristão? Só para você ter uma ideia. Aí você fala assim, mas o que é isso hoje? Você tem sempre que ter uma pergunta a mais. Você é cristão como? Aí você fala assim, como assim? Você faz parte de qual igreja? Já começa a descer. O católico, ele fala que ele é cristão. O protestante, ele fala que ele é cristão. O pentecostal, ele fala que ele é cristão. O kardecista fala que ele é cristão. Então, cada um tem a sua tradição. É isso que fala. Ninguém detém o nome cristão. Se você olhar, ninguém pode falar assim, eu sou o único cristão. Não existe isso. E tem o irmão Francésio, depois você dá uma pesquisada, existe o cristianismo cópita, cristianismo etíope, cristianismo de Antioquia, e todos aqueles... Simão Cirineu, quando saiu, Simão Cirineu foram todos missionários onde eles iam. Aquele da Rainha de Candace também, Eunuco. Então, vários cristianismos. Sem dúvida. A Igreja Católica é bem novinha, 400 anos, 380 e poucos anos, em relação aos outros cristianismos, ela é bem novinha. Eles que tentam dizer que são os detentores, né, a única igreja mais antiga, a primeira, etc. Mas vamos lá. Francésio, depois você pesquisa, a gente tem um amigo que ele é especialista nesse estudo de cristianismos orientais. Você exatamente. Coloca o nome dele aí. É Lucas Gesta. Lucas Gesta. Gesta, com G. Lucas Gesta. Você procura ele aí nas redes sociais, que você vai ver que ele tem um excelente material sobre isso, artigos, pesquisas. É muito bom, isso aí abre muito o nosso entendimento para entender outras tradições do cristianismo, né? Amém, irmão Hilton. A quinta pergunta, ou melhor, a quarta pergunta, né? Em Lucas 22, 36, Jesus apoia o armamentismo. Desculpa, gente, se estiver errada a pergunta, eu peguei e mandei, tá? Eu peguei do irmão que mandou para mim e botei. Armamentismo, não sei se está certo. Sim. Em Lucas 22, 36. Eu não sei nem esse texto. Sim. Não é um apoio ao armamento. A espada ali, no contexto, ela não tem o significado de utilização para proteção. Até porque o Senhor Jesus, quando o Pedro ele utilizou a espada indevidamente, Jesus repreendeu e operou aquele milagre na orelha do mal. Então, esse texto não deve ser usado nesse sentido. A gente deve entender qual que era o uso da espada naquele momento e o contexto onde o Senhor Jesus fala sobre isso. Então, existem alguns textos do Antigo Testamento que podem ser utilizados nessa questão armamentista. Mas no Evangelho em si, no Novo Testamento, nós não encontramos nenhum texto que afirme positivamente esse uso. Amém. Outra pergunta. Está sendo rápido hoje, hein, professor? Vamos lá. Quinta pergunta. Ensina-se na EBD que só existe um Deus. Acontece que numa oração tem-se intermediário. Ora-se a Deus por Jesus e o mensageiro é o Espírito Santo. Por que não ir direto a Deus? Não sei se deu para entender.
Sim. Porque... Um esclarecimento, por favor, pode ser? Pode, pode. Fica à vontade. Sobre o armamentista aí, armamento. Não há nenhuma, no Novo Testamento, não há nada que ampare, é isso que o senhor falou, professor? Que ampare o uso? Isso, não há nada que afirme nem que desabone. Isso. Ah, tá. E nem que desabone, né? Isso. Ah, ok. Porque eu creio aí que segue muito, acho que fica muito vigente a cultura do local que você está, onde você está inserido, as leis, a sua profissão, o que você entende. Talvez o outro entende o armamento como uma coisa, eu entendo como outra. Isso. Com certeza. Com certeza. Algum pecado nisso? Alguma coisa assim errônea fora? Por exemplo, eu sou armamentista. Eu sou armamentista de arma, mas... Isso. Se nós formos para um contexto geral, né, tudo pode ser considerado uma arma. Eu posso utilizar um carro como uma arma. Exato. Né? Elas entendem arma somente o revólver, né, em si. O revólver é de mais fácil acesso. Mas uma faca é uma arma, uma tesoura é uma arma. É o uso que eu faço disso, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Boa. Vamos lá, professor. Lembra da outra. Obrigado, Gessé. Muito boa, Pedro. É só para me esclarecer. Eu Participa que é bom. Aqui é participação, é livre participação. Ok, agora eu baixei aqui e aprendi como é que entra, minha filha me explicou. Isso. Vamos lá. A quinta pergunta, eu posso repetir, professor? Pode. Porque essa aqui é meio complicada, essa pergunta, hein? Sim. Ensina-se na EBD que só existe um Deus. Acontece que numa oração tem-se intermediário, ora-se a Deus, por Jesus, e o mensageiro é o Espírito Santo. Por que não ir direto a Deus? Porque Deus está enquadrado aí, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus cristão, né? Nós acreditamos no Deus triuno e a forma que Jesus ensinou de nós chegarmos ao Pai é através dele. Então é por isso que existe a mediação. Por quê? Porque na pessoa de Jesus está ali configurada o ser que tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então é por meio de Jesus que nós temos esse encontro com Deus, essa participação na natureza de Deus. Então é o meio que Deus estabeleceu, né? Através do seu Filho, único mediador entre Deus e os homens, fazer isso. Então nós estamos indo direto a Deus, sim. É que o caminho que Deus estabeleceu é o Filho dele. Amém. Ponto aí. Opa, por favor, Gleice. Gleice de Brasília. Hoje esse pessoal de Brasília está infestando, está cheio aqui a casa, cheia de gente de Brasília. Coisa boa isso. Eu vejo que as pessoas também têm esse questionamento aqui sobre a Trindade, etc. E tal. Certa feita, um rapaz me interrogou, falou assim, se não tem Trindade na Bíblia, não se encontra esse termo, como é que você pode comprovar a Trindade? Né? E aí eu falei assim, bom, primeiro você tem que tentar me provar que você consegue... Ele também é cristão, né? Eu falei assim, primeiro você teria que me provar como é que você consegue excluir Cristo de Deus ou excluir o Espírito Santo de Deus e de Cristo. É impossível. Falei, é impossível você dizer que uma dessas três pessoas não estão entre elas. Falei, então, se você não consegue excluir dizendo que uma dessas três pessoas não existe, então a Trindade existe. Então, ela não existe porque não tenha um nome ou tenha um nome. Aí a segunda coisa é que, assim, a gente pode ilustrar da seguinte maneira, penso eu. Quando você fala assim, Gleidson, me dá uma ajuda aqui a levantar essa vasilha, você está precisando da minha parte materializada, não diretamente do meu espírito, da minha força, literalmente, do braço. E quando você fala assim, Gleidson, ore por mim,
estou passando por uma situação assada. Você está crendo que há um espírito em mim que é capaz de promover algum resultado em você. Ou seja, de qualquer forma, sou eu uma única pessoa. Não é, olha, eu vou lá procurar pelo espírito do Gleidson, ou eu vou lá procurar pela carne do Gleidson, ou eu vou lá. Não, você está indo procurar pelo Gleidson. Independente de precisar da minha parte emocional, da minha parte espiritual, da minha força natural, da carne, tu está precisando de mim. Eu sou o Gleidson e ponto final. Ninguém fala, ali vai o espírito do Gleidson, ali vai só a carne do Gleidson, ali só vai o braço ou só a perna. Não, ali vai o Gleidson. Ali vai Deus, não importa se vai... Ah, não, ali está indo só o Espírito de Deus, eu não estou vendo Deus ali. Não, não tem como você ver Deus sem ver o Espírito dele, e vice-versa. Eu penso assim, não tem como desassociar os elementos. Por isso que eu sou uma pessoa com 3 elementos. Se a pessoa falar assim, não, ora em nome de Deus, você pode orar em nome de Deus, assim como você pode orar em nome de Cristo Jesus, assim como você pode orar pelo Espírito de Deus e clamando o Espírito de Deus. É o mesmo em um. É a mesma pessoa. Amém. Por favor, professor. Sim, acho que foi eu me esqueci quem criou esse termo Trindade. Então, esse termo ele vai surgir lá nos pais da igreja, né? E é interessante, é um argumento reducionista, porque a pessoa fala assim, não existe a palavra Trindade na Bíblia. Aí não é porque uma palavra não está na Bíblia que o conceito dela não esteja na Bíblia. Então a pessoa ela reduz. E é claro, a Trindade ela é motivo aí de escrutínio, de pesquisas, de interações que aconteceram ao longo da história, mas lembrando sempre que é um mistério, né? A própria Bíblia fala que é um mistério trinitário. Então, é difícil a pessoa ela ser categórica nisso, né? É um chão muito, muito santo, muito misterioso para a pessoa ir definir, dizer, não tá, não é. Então, a gente vai naquilo que a gente tem um alcance, né? Porque qualquer palavra que a gente falar acerca de Deus, ela não alcança Deus, né? Não tem como a gente definir Deus. A revelação que a gente tem de Deus está na pessoa de Jesus. A gente, quando olha para Jesus, a gente entende Deus naquilo que é possível dentro da nossa esfera humana. Porque como é que a gente vai conseguir enquadrar Deus, falar acerca de Deus? Qualquer coisa que eu falar aqui para você é insuficiente. Eu falo assim, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor. Todo esse conceito ele está dentro de uma finitude, ele está dentro de um entendimento que eu e você temos, que é infinitamente inferior ao que o Deus é. Então, o próprio Cristo, com toda a sabedoria dele, mesmo sendo um Deus encarnado, quando ele falava do reino de Deus, ele não afirmava, ele falava assim, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como, porque não tem linguagem humana que traduza a Deus, né? Então, tem até músicas que falam sobre isso, né? Que ninguém explica a Deus, tal, porque é uma coisa, Deus não tem explicação mesmo, Deus não tem como a nossa mente alcançar. Por isso que a Bíblia fala de revelação e essa revelação está na pessoa de Jesus. O Paulo, ele ouviu coisas que não eram Deus, né? Coisas acerca de Deus, que ele fala que não era lícito ao homem para escutar, entrar nisso. Você imagina a gente tentar falar do ser de Deus, né? Pois Newton, e as explicações são as mais interessantes, né? Eu já vi várias. Das 3 batatas, né? Pega 3 batatas. Isso. Cozinha as 3 batatas. 3 velas e uma luz só. Isso. As explicações, e quando entra, é algo muito, muito realmente sagrado e profundo, e cai sempre no reducionismo, né? Cai sempre no reducionismo. Vamos lá. Outra pergunta. Pergunta 6. Historicamente, qual a história da existência do Espírito Santo? Essa pergunta ela é muito ampla, né? Então eu vou reduzir. Eu vou tentar chegar no ponto que é o que dá a divergência aí. O Espírito Santo ele aparece no relato bíblico desde lá do Gênesis, né? O Espírito de Deus, tal. Talvez a pessoa aí esteja falando da diferenciação, que é aquilo que a gente já tratou uma vez aqui, lembra? Lá em João capítulo 7. Quando Jesus fala que o Espírito não tinha sido dado
É João 7, 38 e 39. Em algumas versões fala que o Espírito ainda não era, ou seja, ele não existia como deveria ser. Aí é perigoso porque a pessoa pegar o texto isolado e falar, não existia Espírito Santo? Se lá no início já falava do Espírito Santo, mas a não questão não fora dado. Mas se você pegar Jerusalém, por exemplo, ela não fala não fora dado. Fala que o Espírito ainda não era. Não era. Então, algumas versões colocam isso. O Espírito que ainda não era. Não era em que sentido? É aí que talvez seja essa questão que a pessoa fala da existência do Espírito. O Espírito existia, sim, como uma pessoa, existia como uma força de Deus também, existia como sendo o conselheiro de Deus, como sendo a manifestação de Deus, como a representação do sopro de vida. Agora, nesse sentido de João aí, que fala que o Espírito não tinha sido dado, ou ainda não era, porque Jesus não tinha sido glorificado, é que, após a morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito de habitação ele vem morar em nós, como habitação definitiva, ele não carrega apenas a divindade, ele também traz o traço humano de Jesus. Lembra que Paulo fala aos Coríntios? 1 aos Coríntios 15, 45, a parte B, fala assim, Jesus, ele faz a comparação de Adão com Jesus, né? O Adão, o primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, tornou-se espírito que dá vida, espírito vivificante. Aí você fala, como é que Jesus tornou-se espírito? Ele já não era espírito? Ele era espírito, ele se encarnou, e aí quando ele envia junto do Pai o Espírito para habitar em nós, e aí é uma habitação que não era igual à habitação do Antigo Testamento, nesse Espírito está o quê? Está contida a humanidade de Jesus também. Por isso que a vida de Jesus em nós, ela contempla a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Por isso que, a partir dali, Paulo, por exemplo, usa a expressão Espírito de Jesus. Ele não fala que é só Espírito de Cristo, é Espírito de Jesus. Por quê? É o Jesus de Nazaré encarnado, ele agora é glorificado, ele agora é entronizado, e ele rege o universo também com a sua humanidade. Então, na pessoa de Jesus, nós temos o Deus-homem, que rege o universo e que faz essa habitação através do Espírito em nós. João 14 diz, né? Aquele que me ama, guardará a minha palavra e será amado do meu Pai. Eu e meu Pai viremos até ele e faremos nele morada. Ou seja, o Espírito que habita em nós agora, ele também comunica as virtudes da humanidade de Jesus. Nesse sentido, houve uma mudança, entre aspas, no Espírito. Porque o Espírito no Antigo Testamento ele não era assim. Porque Jesus ainda não tinha sido encarnado e glorificado. Por isso que o texto fala, precisou haver a morte e a ressurreição e a glorificação de Jesus para que esse Espírito viesse a habitar em nós dessa forma. Talvez seja isso que o irmão esteja perguntando aí sobre a existência do Espírito. Né? Agora, eu vou falar uma coisa para você. Essa matéria aí, meu amigo, ela é complicada demais. Para se entender, é por isso que você tem a funcionalidade do corpo como mestre, né? Porque ela é, não sei se para vocês, para mim, alguém quer falar alguma coisa a respeito? Se não... Eu só não achei muito, só não ficou ainda muito claro, eu não entendi direito a parte do texto de João 7:38, 3:9, assim. Uhum. Qual a dúvida exata que tem nesse texto, qual é o contexto para tirar essa dúvida? Tá, como é que está na sua versão aí, Gleidson? Eu não estou, calma aí. Você está com a de Jerusalém aí, ou Isaías? Tô. Deixa o Isaías ler na Bíblia de Jerusalém, quer ver como vai estar diferente? Isaías tem um aplicativo ali que tem todas as versões. Pô, bom demais isso aí. Hoje eu quero baixar isso aí. É bom. Cadê? João 7, 38 e 39. Vê se é essa passagem. Deixa eu procurar aqui. Lê aí, Cleiton. É na de Jerusalém. A minha, não sei que versão é essa aqui. Não, é... Isso aqui é Almeida corrigida. João 7. A do celular é Almeida corrigida. Achou aí, Isaías? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Isso. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Isso. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso. Na sua tá ainda não fora dado. Tá não fora dado. Isso. Vamos ver se... Achou a Isaías? Senão eu tô com ela aqui. Tá, a textos receptos. Sim. Diz que o Espírito Santo ainda não era vindo, porque Isso. Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isso. Eu vou ler a de Jerusalém aqui, tá? Certo. A de Jerusalém fala assim, ó. Ele falava do verso 39. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito. Porque Exatamente, Jesus tá ainda não fora glorificado. Ó. Não havia ainda Espírito. Aí quando a pessoa lê isso, ela fala, como é que não havia Espírito ainda se o Espírito já existia desde o início? Se ele é Deus. Ele não existia dessa forma. É que agora, no Espírito, existe também o fator humano de Jesus. Por isso que Paulo, ele fala Espírito de Jesus, porque ele comunica a nós a divindade, a natureza divina, 2 de Pedro 1,4, e também os atributos humanos de Jesus. Por isso que nós amamos como Jesus ama, nós sentimos como Jesus sente. A gente consegue viver como Jesus, porque o Espírito Santo comunica isso a nós. E antes da morte e ressurreição do Senhor, isso não era possível. Isso é profundo, né, Cleison? Entendi. Isso é profundo demais. Mas muito vamos bom. lá. Vamos lá, gente. A pergunta 7 diz assim: qual as provas históricas do julgamento de Jesus, se todos os bandidos não passavam por julgamento e logo foram crucificados? Porque Jesus foi um diferente entre milhares. Essa é a grande questão que é sempre levantada, né? O julgamento injusto de Jesus. Existem até livros, teses, que mostram que o julgamento de Jesus ele foi totalmente errado, né? Então, há todo um contexto ali de injustiça com o próprio julgamento de Jesus, e ele passou por tudo isso em silêncio, né? Como uma ovelha indo para o matadouro. Então, ele não fez esse apelo, né? Mas o julgamento dele tem várias falhas. Aí vocês podem pegar um material, tem livros só sobre isso, o julgamento de Jesus. Aí lá vem detalhado assim todos os erros históricos do julgamento dele. O professor Hilton, quando o professor fala que Jesus poderia até ter recorrido. Sim. Ele é desafiado a isso. Né? Isso. O que o professor Hilton acha da atitude de Paulo ter utilizado a questão da cidadania dele romana, naquele contexto? Eu posso trazer para a minha vida aquele exemplo de Paulo? É boa pergunta essa, porque parece que existe aí uma contradição entre Paulo e Jesus, né? Para quem acredita que é uma contradição, a gente fala assim, fica com Jesus e não fica com Paulo. Porque as pessoas acham que Paulo era um segundo Jesus, né? Que Paulo não errava. Então eles falam, Paulo fez, eu faço também. Mas para quem acredita que não existe uma contradição aí, ou que cada um agiu diferente, né? A gente fala assim, não, cada um ali agiu diferente. Jesus tinha uma missão específica e ele teria que morrer, e Paulo ele não conta com isso. Paulo ainda quer viver mais para ele anunciar o evangelho. A gente pode sair por isso. Mas ali eram situações diferentes, né? Paulo ele se vê no meio de uma injustiça onde tem que apelar. Por quê? Porque ele é um homem que é designado para pregar o evangelho para essas autoridades. Então ele entende que o evangelho vai ser aberto ali para ele por meio dessa defesa que ele vai fazer e que de fato acontece. Até o rei lá, ele por pouco não vira um cristão, né? Paulo fala, por pouco você... Ele mesmo dá esse testemunho para Paulo, né? Por pouco você não me persuade a ser um cristão. Então, eram situações de fato diferentes, né? Eram acusações diferentes também, né? Eram contextos totalmente opostos, que caem, claro, na questão da lei romana, mas Jesus, por exemplo, não tinha cidadania romana, não tinha nem como ele apelar para isso. Já Paulo possuía a cidadania romana. Verdade. Muito bom, professor Hilton. Muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta aqui. Irmão Hilton, por que não são aceitos os livros apócrifos? Quem decidiu isso? O livro de Judas não fala de Enoque?
Sim. Que é um livro apócrifo? Foram os concílios, né? Esses livros, eles ficaram sob bastante estudo. Existem outros cânones que aceitam esses livros. A gente deve sempre lembrar disso, que tem vários cânones bíblicos. Não é somente o protestante e nem o católico. Você mesmo aí citou a Igreja Copta, Igreja Etíope. Então, tem vários cânones bíblicos. O que vem para nós, de fato, é esse aí que nós temos aí, do católico e o protestante, que tem mais acesso, e vários livros ali passam sobre essa análise e acabam não entrando. Foram usados a questão da interpretação, da autoria, né, das cópias, o número de cópias que havia, e tem algumas perguntas que não são respondidas historicamente, como essa que foi colocada aí. Como é que um livro que é citado no Novo Testamento como sendo de uma autoridade incrível, como o livro de Enoque, por que ele não entrou no cânone? É uma pergunta. Outra pergunta que surge é a Didaquê, que era aquela instrução bem conhecida dos apóstolos, que hoje nós temos acesso a ela, era bem usada na igreja primitiva. Por que a Didaquê ela não entrou nos cânones? Então, tem gente que vai sair pela resposta espiritual, vai dizer assim, foi porque Deus não quis. Então, essa resposta aí não tem nem como questionar, não tem nem como entrar mais em nenhum assunto. A Deus não quis, acabou. Aí os outros vão investigar mais e vai falar assim, porque tinha lá os entendimentos, os interesses. O Apocalipse mesmo, ele quase não entrou. O Apocalipse ele entrou lá no finalzinho, teve muita guerra para que o Apocalipse de João entrasse. Né? Então, foram as disputas que ocorreram. Lembrando, como eu falei, que esses cânones eles são bem diferentes. Tem Bíblias que têm muito mais livros do que a nossa. Amém. Louvado seja Deus. Gente, nós estamos aqui faltando... Só um pedacinho aí, Zé. Por favor. Eu já ouvi dizer que nessa questão aí dos livros, esses não entraram porque há entre alguns deles divergência. E aí entenderam por haver algum versículo que há divergência entre os livros, concluíram que o Espírito Santo não poderia se contradizer. Então, não se deu aquilo por uma exata verdade, vamos dizer assim. Eu já ouvi essa versão. Tem. Não sei se vocês já ouviram. Tem isso também. É um assunto que ele foi bastante discutido. Quem tem um bom material sobre isso, um site só sobre isso, se vocês botarem no Google, é só botar o nome dele assim, Frei Jacir. Frei Jacir Faria. Frei Jacir. Ele tem um site que o nome do site eu não lembro direito, mas o nome tem a ver com até o nome Bíblia e Apócrifos, o nome do site. Eu sou assinante dele, Wilton. Ele é muito bom. Então, ele é especialista nisso. No Brasil, eu creio que ele seja o melhor no Brasil sobre isso. Exatamente. É só você colocar lá Frei Jacir no Google, que ele vai direcionar para o site dele, que é Bíblia e Apócrifos. Ele tem vários livros sobre isso, ele é especialista. Tem entrevista dele no YouTube, e aí ele explica direitinho acerca dos livros. Tem uma diferença entre os apócrifos, tem a questão, como o irmão Gleison falou, os que são totalmente fantasiosos, por isso que não entrou. Tem os que têm divergências. O Evangelho de João quase não entrou também, porque o pessoal achava que era um livro gnóstico. Então, lá ele é especialista nisso. Ele tem vários livros sobre isso. É só botar o Frei Jacir Faria, e aí vocês vão ser direcionados lá para o site. Tem muito material lá, vale a pena pesquisar. Nós temos um estudo que nós demos aqui a respeito relativamente disso aí, né, Will? Sim, sim. Está lá no nosso canal, no YouTube aí, está no canal. E nós falamos sobre isso, porque Paulo, por exemplo, Paulo colocou nas suas cartas escritos filosóficos humanos, né, Wilton? Sim. Filósofos, entendeu? Tem cartas, Isaías, que não chegaram para nós, mas que eram consideradas na igreja. Paulo mesmo cita. Primeira Coríntios e Terceira Coríntios, por exemplo. Isso, exato. Elas foram mandadas. E a Bíblia, Primeira e Segunda Coríntios, cita essas duas cartas. Cita essas cartas. Tem fala de Jesus, que era comum entre eles lá, mas que não chegaram para nós por meio dos evangelhos. Chegaram através de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Paulo cita lá, né, em Atos 20, 35.
Como disse o Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí, se você procurar isso nos evangelhos, não está lá. Não Mas está lá. isso aí era uma fala de Jesus. Então, havia lá... Tem até uma tese que é da fonte Q, né? Que era a fonte Kelly, que seria lá um material que circulava na igreja e que eles tiveram acesso e não chegaram até nós. Então, tem várias teses sobre isso. Amém. Gente, agora nós vamos para aquele momento importante também, que é o momento da nossa contribuição na vida do nosso professor. Todos sabem aqui a história do nosso professor, né? Que era um homem que tinha uma segurança financeira muito tranquila, trabalhando na Infraero, um baita salário, e Deus o chamou para esse ministério de ensinar. Então, a igreja hoje do Senhor, a igreja do Senhor que hoje abençoa o professor financeiramente. Então, o próprio Deus nos usa para abençoar ele, o nosso professor, com questão das finanças. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que anotassem aí o Pix do professor, para que você possa abençoá-lo de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Fala, Jessé. Se a minha voz está saindo. Então eu vou... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Jessé. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Então, manda para mim no meu privado, manda o Pix depois. Tá bom. Eu faço isso. Vamos lá. Então, o Pix do professor, para você que pode anotar aí, é 285-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. Eu não tenho como anotar. Eu vou esperar que você mande para mim. Depois eu mando. Depois eu mando para ti. Ti. Tá bom? Tá. Repetindo aqui o Pix, 285-753-398-50. É o Wilton Chini. Você pode abençoar o reino de Deus, que o professor Wilton é uma ferramenta usada por Deus para que irmãos nossos tenham liberdade cada dia mais em Cristo. Amém? Vamos lá para a 9ª pergunta. Essa é boa, Wilton. A 9ª pergunta é: o purgatório e o inferno é invenção da Igreja Católica para colocar medo nos fiéis e receber a indulgência? Boa pergunta. Foram utilizados para isso. Tu imagina quem perguntou isso, né? É ele mesmo, Papai Noel. Papai Noel. Considerando esses aspectos medievais dessas definições, eles foram utilizados para isso, sim. Agora, a questão do inferno ela é muito ampla. A gente já teve até um estudo sobre isso, né? A palavra inferno ela tem vários significados na Bíblia. Vários. Então, a gente teria que examinar cada passagem para interpretar o que o texto está dizendo, olhar o contexto. Então, com certeza, isso aí foi instrumento de medo mesmo, principalmente depois daquelas obras do Dante, Inferno de Dante. Ele ali virou quase que uma regra para muitas pregações. A Igreja Católica ela vem trabalhando esse para acompanhar a teologia católica. Eles chamam esses assuntos do fim do mundo, inferno, de céu, de novíssimos. Então, você que queira pesquisar na internet, você procura lá por novíssimos, esse termo, novíssimos da Igreja Católica. Você vai ver as resoluções lá. Vocês podem notar que na Igreja Católica, os teólogos de mais alto nível, eles já não trabalham mais o inferno nessa categoria de um local onde as pessoas vão queimar, onde elas vão ficar lá no fogo ardente. Então, na própria Igreja Católica, após o Concílio Vaticano II, eles verificaram a necessidade de estudar isso e verificar, de mudar essa pregação desse inferno que foi colocado lá, onde as pessoas tinham graus do inferno, onde elas entravam ali por diversos motivos.
No meio protestante é um assunto que ainda ele encontra resistência, essa abordagem de estudar mais a fundo o que significa o inferno. Por incrível que pareça, a ideia de fato da Igreja Católica, o judeu, se você perguntar para ele, são algo totalmente distinto. O judeu ele vai muito na parte da extinção do condenado, aquele que não vai para Deus, aquele que não seria salvo, entre aspas, eles não acreditam nesse conceito de salvação nosso, mas aquele que é justo de Deus, ele vai para Deus, o injusto ele seria extinto. A gente encontra o conceito de aniquilamento em algumas seitas, né, como elas são chamadas, Adventismo do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, e alguns teólogos cristãos. Então, esse é um assunto muito amplo para a gente trabalhar aqui em pouco tempo. Mas a Igreja Católica está passando por um processo de revisão, sim, disso. Se você acompanhar os teólogos aí, como Pagola, Alberto Maggi, tem outro que fala, o Queiruga, como o Queiruga tem um tratado chamado Repensar o Mal. Então, eles já, depois do Concílio Vaticano II, resolveram abordar essa questão e tirar essa ideia desse inferno de Dante, que foi de uma peça teatral que ficou na mentalidade medieval, né? Esse inferno que um montão de gente vem, acha que vira crente com medo dele. Isso. Já cansei de ver pessoas falar: eu vou virar crente porque eu não quero ir para o inferno, não. Vamos lá. Outra pergunta. A Trindade é uma criação teológica dos concílios? Já falamos aqui sobre isso. Já falamos. Os concílios só reconheceram. Eles só formularam em definições o entendimento que eles tinham. E vamos para outra. Ário de Alexandria foi tido como herege por não aceitar a Trindade? Por quê? Sem dúvida. Isso, exatamente. O Ário, ele tem uma interpretação bem semelhante à dos Testemunhos de Jeová. Por isso o pessoal fala... o pessoal diz que os Testemunhos de Jeová eles são os arianistas modernos. Nosso Papai Noel chegou aí. Então, o que acontece? Eles acreditam que Jesus ele não é Deus como o Pai é Deus. Que Jesus ele é o princípio da criação no sentido de ser a primeira criação de Deus. E que através dessa primeira criação, veio tudo que existe no universo. Mas não que ele seja Deus como o Pai é Deus. E aí ele foi condenado como herege. Ô, Hilton, a igreja também, a Voz da Verdade, tem assim também, não é isso? O Voz da Verdade, eles já são... eles são modalistas, eles não são trinitários, mas eles são modalistas. O que eles falam? Que existe só um Deus, mas que esse um só Deus ele não se manifesta em três pessoas. E ele se manifestou em três modos. Ele se manifestou primeiro como Pai, depois como Filho e depois como Espírito Santo. Então, eles não acreditam na simultaneidade das pessoas. Não existe ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso aí são modos de Deus. Eles são modalistas. Eles são tidos como hereges, né? Engraçado é isso, que o Voz da Verdade, se você for no cristianismo ortodoxo, eles consideram o Voz da Verdade como hereges, como pessoas que nós não devemos nem ter comunhão. Mas quem não gosta de cantar a musiquinha deles, né? Uma vez eu fui falar numa assembleia sobre Voz da Verdade e quase me expulsaram de lá. O meu pastor quer que eu cante por toda a minha vida, por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Eu falei, não canto mais isso não, pai. Eu não canto mais. Eles são hereges, eles não reconhecem o meu Cristo. Não reconhecem, então não posso cantar. Sabe por que eles mudaram a estratégia? Dá até para entender também. Antigamente, mas antigamente mesmo, tá? Vamos botar assim, anos 70, 80, 90, eles eram opositores à Trindade de uma maneira muito forte. Muito forte. Então, o que eles faziam? Eles chegavam através das músicas e sempre vinha já com uma fita cassete, com um material condenando a Trindade. Quem é mais antigo deve ter até um material deles aí. Então, era distribuído. Depois, como eles viram que a aceitação estava muito grande, eles pararam de bater nesse ponto, mas eles ainda ensinam isso. Mas é por quê? Porque eles conseguem passar o ensino deles de uma maneira mais tranquila. Já não é mais aquela oposição. E eu fiquei com muita vergonha uma vez, Isaías, quando teve um congresso lá do Gideões,
Jubileu de Prata, né? 25 anos é Jubileu de Prata, né? Lá dos Gideões, que na hora que acho que o nome dele é Moisés, né? O cantor deles lá, o pastor. Na hora que ele foi cantar, ele falou assim: eu quero reconhecer e agradecer aqui os pastores assembleianos, porque os assembleianos são os nossos maiores consumidores. Aí eu falei assim: rapaz, o pastor assembleiano é para ter muita vergonha disso. Mas o pessoal não liga para isso, não. Como eu te falei, eu fui dar um estudo lá numa assembleia, daí quando eu não sabia, rapaz, aí eu entrei sábado de manhã, entrei quente nessa área. Não sei, o estudo foi para essa área, não sei se foi uma pergunta, eu sei que o estudo entrou quente nessa área. E eu não sabia. À noite era o congressão, né? E aí ia trazer aqueles pregador de movimento, tudo. E o tal do pupurri deles era do Voz da Verdade. Aí quando eu tava, rapaz, levantou uma mulher lá que era a dona da igreja e veio para cima de mim e tal. Deus, irmãos ficaram assim assustados. Eu falei: não, fica tranquilo, isso aí sempre acontece. Tem sempre uma Jezabel que se levanta. A mulher veio brava: mas quem o senhor pensa que o senhor é? Não sei o que. Eu não entendi. Aí depois me explicaram. Falaram: rapaz, você entrou numa área, a mulher está ensaiando esse hino com os jovens há mais de 6 meses, rapaz. É só Voz da Verdade. Pegou. Amém. Amém. Quase que eles ajuntam a fogueira lá, então. Exatamente. Vamos para a última pergunta. A última pergunta. No tanque de Betesda, o autor do livro de João quis demonstrar uma disputa entre Jesus e o deus grego-romano, Esculápio, porque ali era um templo para esse deus? Pergunta inteligente essa aí, hein? Foi o João Carlos que fez essa? Você só, rapaz, é outro nível, cara. É uma interpretação, sim. É uma possibilidade. É uma possibilidade. O Evangelho, quando tratou dessa questão, usa até de uma expressão ali de que o anjo agitava as águas, né? Então, pode ser, sim, uma comparação, sim. Pode ser. Não dá para afirmar categoricamente, mas pode ser uma comparação para elevar Jesus acima do Esculápio, que é o deus da medicina, né? É uma questão a ser... Isso. Muito bom, muito bom. Então, aqui nós terminamos as perguntas. O João vai ter que ver. O João vai ter que ver lá no YouTube. E já vou te falando que a direção aqui do estudo vai te colocar 1 mês no banco, porque você chegou atrasado do compromisso. Então, louvo a Deus. E eu queria que o irmão Hilton passasse para o grupo a direção que o Espírito Santo direcionou a nós aqui, para os irmãos ficarem com água na boca, professor Hilton, por favor. Tá. Alguns irmãos me procuraram e eles sempre tiveram interesse naqueles grupos de Jesus que a gente faz lá em Xerém. O que é o grupo de Jesus? O grupo de Jesus é um material do Pagola, que é teólogo espanhol, muito bom, em que ele tem 40 aulas sobre os evangelhos e sobre Jesus, o que é a vida cristã. É muito bom mesmo esse material. Então, o Márcio, né, já me perguntou sobre ele, e alguns irmãos vieram até mim e falaram assim: por que você não aplica esse grupos de Jesus lá com o pessoal? Você já acabou o Novo Testamento, eu sei que você ia entrar no Antigo Testamento, mas por que não aplica o grupo de Jesus, que a gente vê que é uma necessidade da igreja, conhecer mais sobre Jesus, sobre os evangelhos? Aí eu falei assim: tudo bem, para mim é tranquilo, eu já tenho todo o material pronto, e aí como que seria a dinâmica? Toda sexta-feira de manhã, então no caso, amanhã de manhã, eu coloco lá no grupo o material para vocês lerem até a quinta-feira. Aí na quinta-feira a gente se reúne aqui, eu só vou fazer a mediação com Isaías, mas cada um vai apontar aquilo que leu, o que achou, qual o ponto que você concorda, qual o ponto que você discorda. Mas é um material muito excelente para a gente pegar a questão do evangelho lá do início e até o final. Então seriam 40 semanas. O material já está pronto, eu vou caminhar toda sexta-feira de manhã para vocês lerem, e no caso de amanhã, eu vou já encaminhar o material da aula e a explicação, o que é o grupo de Jesus, qual que é a finalidade, como que é a dinâmica. Então, é um material muito rico.
Então, não vai ser mais assim, eu ficar falando aqui. Eu vou só mandar, vocês vão ler, e aí a gente vai trocar ideias sobre o material. O Isaías e eu, a gente vai fazer o papel de facilitador aqui do Grupo de Jesus, e ao final, eu vou comunicar lá para o pessoal da Espanha que a gente fez um Grupo de Jesus aqui virtual. Eu já fiz um em Xerém, o pessoal sempre pediu para eu fazer aqui, e eu creio que, conversando com o Isaías, é um momento de nós fazermos isso, né? Exatamente, porque a importância de Jesus para a igreja, ela muitas das vezes ela é subvertida por Moisés, por Abraão, por Isaac. As pessoas falam direto de Abraão, de Moisés, falam a vida toda de Davi, falam a vida toda. E Jesus fica assim, ó. Hã? E eu? Hã? Então, é muito interessante que você que não esteja no grupo, é aprendizado bíblico, se manifeste para você entrar no grupo. Aprendizado bíblico. Que lá que vão ser distribuído esse material para você ler com calma durante a semana e participar conosco aqui. Amém? O Fran Sérgio quer falar, Isaías. Falar, por favor. Pegando gancho aí nessa fala sua aí, Isaías, sobre, tipo, as pessoas pregam e não falam nada sobre Jesus, né? Às vezes minha mãe, a gente pertence a uma igreja cristã, né? E algumas coisas que eu não concordo, né? E aí às vezes minha mãe chega e fala assim, Fran Sérgio do céu, você perdeu o culto hoje. O irmão pregou e tal, e Deus desceu com poder e tudo. Aí eu falei assim, aí a minha pergunta sempre é essa, eu não mudo a minha pergunta. Aí a minha pergunta é essa. Mãe, o que ele falou sobre Jesus? Não, é porque eu não lembro, tal. Eu falei, então. Sim. Aí fica difícil. Cara, eu acho muito estranho, mas muito mesmo, quando eu assisto um culto e a pessoa prega 1 hora e nem sequer, pelo menos para falar assim, tipo, jogado aos ventos, jogado aos 4 ventos, o nome de Jesus. Sabe? Isso pelo menos eu acho muito estranho nós, sendo cristãos e tudo mais, seguidores, discípulos e tudo mais de Jesus, não citar pelo menos sem querer, tipo assim, trupicar nele. Eu acho muito estranho. Isso é muito sério mesmo. O que o Wilton acha disso? O que o Wilton acha disso, para nós terminar? Isaías, esse é o ponto principal que as pessoas têm questionado. Por que os cristãos de hoje eles estão bem distantes de Jesus? Por que não se parece com Jesus? É isso. Não se ensina mais sobre Cristo, não se fala mais sobre Cristo. O fato de abrir a Bíblia lá não quer dizer que você está debaixo da unção do Espírito Santo, não. Paulo disse que ele tinha um medo, né? Eu tenho medo que Satanás faça como ele fez com Eva, que ele venha corromper os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Jesus. Simplicidade ali é olhar único. Nós só devemos olhar para Cristo. O que a igreja primitiva fazia? Atos 5:42. Não cansavam de anunciar e de pregar Jesus. O que nós temos feito? Longe de Jesus. Não anuncia Jesus, não vive Jesus. Nós somos cristãos, nós devemos estar em Jesus. O nosso assunto é Jesus. Quando lá no Monte da Transfiguração, o que o pai falou? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Não é para ficar ouvindo mais Moisés e Elias. O Pedro queria fazer 3 cabanas ali. Aí o pai falou, não. Quando a nuvem desceu e subiu, Pedro só olhou e só tinha Jesus. Aí o pai falou assim, é a ele que você tem que ouvir. Não é mais Moisés e Elias, não. A sua preocupação com eles acabou. Você tem que olhar o meu filho. É ele que você tem que ouvir. E esse é o chamado para a igreja hoje. Isso que o Fran Sérgio falou é na maioria das igrejas. Se você pegar qualquer transmissão online, vê o tipo de pregação que ocorre lá. É coisa de você ser próximo como José, você ter uma chamada de visão como Abraão, você ter um reino como Davi, você ter a sabedoria de Salomão. Mas cadê a vida de Cristo? Cristo não é a nossa vida? Cristo não é tudo para nós? Paulo não fala até que Cristo seja tudo em todos? Então, esse é o chamado da igreja, sem dúvida. Inclusive, Paulo até fala, eu não vou cansar de repetir as mesmas coisas. A gente percebe que parece que há alguns pregadores
que eles não entenderam muito bem essa questão dos pregadores. Eu amo o Leonardo Ribeiro quando ele fala essa frase, eu não esqueço. Ele fala que ele prefere que haja mais oradores do que pregadores, né? Sim. E eu acho que é isso, porque não faz sentido nenhum. E se as pessoas falarem sobre Davi, sobre o passado, e buscar qualquer coisa, que seja nesse sentido que o Winnie falou, né? O olhar de Jesus, com a lente de Jesus, a gente vai fazer as comparações. Como o Pedro fez no Pentecostes, né? Exatamente. Aí faz sentido. Porque aí vai vestindo, uma coisa vai vestir na outra, até centralizar com os ensinos de Jesus. Porque uma coisa vai bater com a outra e Jesus ele vai funilar isso aí e vai sair perfeito. Exato. Amém. Eu queria agradecer aos amados irmãos por esse momento maravilhoso, pedindo aqui ao nosso irmão Cleidson que orasse ao Senhor, agradecendo aqui ao irmão Alexandre, não sei se é ele ou a esposa, deve ser a esposa, que não perguntou hoje, Wilton. Ficou uma lacuna hoje, a irmã não perguntou. É verdade. O M. Lima, o nosso José Carlos Araújo, nosso cozinheiro, Sim. O Francés, a irmã Cissa, que também não perguntou nada. Jesus, está em falta. Mas amém. Louva a Deus pela vida de todos. E por favor, o Francésio, ora ao Senhor, agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos aqui maravilhosos. Ô, meu irmão, maravilha. Ó Senhor Deus, nesse momento nós nos voltamos a Ti com os nossos corações inclinados e nós queremos te agradecer por este dia, por este momento, pela vida, por este amor e carinho que o Senhor nos reuniu aqui, Senhor. Amém, Jesus. Agradecer pelos ensinos, pelas perguntas que cada um fizeram. Senhor, tire toda dúvida do nosso coração e que jamais a fé, Senhor, em Jesus, o Teu Filho, que nos mostrou esse lindo caminho que é te adorar, Senhor, jamais saia dos nossos corações. Amém. E rogamos que nos dê uma boa noite de paz, Senhor, para todos. E aqueles que estiver distante, Senhor, os lugares remotos, pobres, aqueles que não têm onde morar, um teto, Senhor, seja o socorro aqui presente, pelo amor do Teu nome. Em tudo nós te pedimos e somos agradecidos para todos sempre. Amém. 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 Gente, agora vai ter um empadão que o João Carlos trouxe. Todos vamos nos encontrar ali na cantina, tá bom? Amém. Vamos chegar lá, Cleidson. Deus abençoe. Valeu, gente. Fica na paz. Abraço a todos.